Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o preço do Bitcoin. O Bitcoin deu uma subida, né? Está muito perto da alta histórica, né? Do valor mais alto histórico dele. E aí muita gente está se perguntando se a gente pode, se é agora que o Bitcoin vai explodir, vai crescer pra caramba. E, enfim, eu não sei essa resposta, tá? Tem muita gente apontando para o ciclo de Benner, que é uma teoria inventada por um americano lá no século XIX e que supostamente previu várias crises e vários momentos de bonança no mercado americano e que estaria dizendo que agora, entre 2023 e 2026, a gente estaria vivendo um período de bonança. Eu sinceramente não acredito nisso, porque a verdade é a seguinte, né? É o que diz justamente a questão do caminho aleatório. Se você tem uma maneira de prever o mercado no futuro, e essa maneira é uma maneira pública que todo mundo conhece, automaticamente todo mundo no mercado vai considerar essa maneira, e aí ela vai deixar de ser efetiva, porque todo mundo vai comprar junto, todo mundo vai vender junto, então ela vai deixar de ser efetiva no final das contas. Você pode até ter uma técnica para interpretar o mercado, mas ela só é boa enquanto ela é inovadora, enquanto só você sabe aquele segredo do mercado para chegar naquele ponto ali. Durante esse tempo você consegue ganhar dinheiro. Depois que isso ficar conhecido de todo mundo, e rapidamente vai ficar, porque as pessoas no mercado observam umas às outras, então não tem chance de você ter isso. E é por isso que eu sou uma pessoa cética com relação a investir no mercado para ganhar dinheiro, grande dinheiro. Você investir para receber dividendo, eu acho um investimento razoável. Mas investir esperando valorização ou desvalorização de ações, inclusive do Bitcoin, eu sou contrário a isso. Eu compro o Bitcoin por mera componente ideológico, por acreditar que o Bitcoin vai ser o futuro do dinheiro. Vamos entender esse assunto aqui e vamos falar também sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex e se você se inscrever lá na Coinex com o meu link de embaixador, você me ajuda nessa jornada. A Coinex tem um monte de vantagens. O fato de ser uma corretora que não está no Brasil é uma excelente vantagem nesse momento. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante no vídeo. Essa notícia foi sugerida por Ruth Costa, Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando sobre o que é o ciclo de Benner, o Benner Cycle. Isso foi escrito em 1873. Caramba, antes de todas as crises que a gente conhece, da crise de 29, da crise de não sei o que lá, né? Mas já tinha crise naquela época. O mercado é cíclico, todo mundo sabe disso. Tem períodos de bonança, períodos de crise, e sempre vai ser assim, e pessoas ganham dinheiro, e se a pessoa for esperta, adivinhar tanto a bonança quanto adivinhar a crise, ela ganha dinheiro dos dois lados, né? Mas então, ou seja, é uma coisa difícil você saber exatamente quando que a coisa vai subir, quando que a coisa vai descer. Porque essa é a maneira de você ganhar mais dinheiro com o mercado. Você ganha muito dinheiro apostando, é o chamado investimento especulativo. Você compra uma ação esperando que aquela ação vai subir de preço. Você pode comprar o Bitcoin esperando que o Bitcoin vai subir de preço e aí você vai ganhar dinheiro. Você pode fazer especulação com qualquer coisa. Você pode comprar, sei lá, bananas. Se a banana subir de preço, você ganhou dinheiro. Se a banana cair de preço, você perde dinheiro. Então, esse é o ponto desse tipo de investimento. Existe um outro tipo de investimento, que é o investimento baseado em dividendos, né, em que você investe numa empresa, por exemplo, umas empresas tipicamente visam o lucro, e quando as empresas têm lucro, elas distribuem esse lucro para os acionistas. Então você está comprando a ação de uma empresa não esperando que essa ação vá subir ou cair. Isso é irrelevante para você. É lógico que é melhor se ela subir, mas meio que o que você espera é que essa empresa gere lucro e ela pague dividendos para você. É um investimento que retorna muito menos, tá? Porque o dividendos é relativamente pouco em relação ao valor da empresa. Mas é a maneira correta de você ganhar dinheiro. E se você pegar os grandes investidores, todos eles ganham muito mais dinheiro assim. Exatamente por quê? Porque você apostar no mercado subir e cair é uma coisa boa. Se você consegue apostar certo, olha o Michael Burry, né, que foi o cara que apostou lá na crise de 2008. O cara ganhou bilhões. Mas é uma coisa que é difícil você conseguir acertar isso. Ele já errou em outras apostas também e perdeu dinheiro em outras apostas, né? Então, não tem muito como você saber se vai subir o mercado ou crescer. Você pode ser uma pessoa inteligente, pode ser que você consiga ver isso, mas é muito difícil. Bom, o nosso amigo, o Benner, Samuel Benner, ele sofreu muitas perdas nessa crise de 1873. E aí ele elaborou esse gráfico aqui, ó.
Quando fazer dinheiro? E aí ele botou um número de anos aqui, ó, que a cada 8 anos você tem um pico aqui que você vai perder dinheiro. Então, por exemplo, ele previu que 1927 seria o pico do mercado e que você deveria vender neste momento. Olha só que coisa. Quem obedeceu ao ciclo de Benner se deu bem pra caramba, porque em 1929 veio a grande crise de 1929, vocês lembram, né? Grande crise lá, a Grande Depressão Americana. Então quem vendeu em 1927 se deu bem pra caramba, né? E de fato caiu em 1931, estava num pico aqui que ninguém ganhou dinheiro. 35 deu uma melhorada, depois caiu de novo para 42. Aí subiu para 45 de novo, caiu para 951, né? Então assim, tem algumas crises aqui que você consegue ver, olha, realmente teve a crise de 80, né, dos anos 80, teve a bolha.com em 1999, de novo, quem vendeu ações das .com em 1999 ganhou dinheiro pra caramba. Para quem não lembra dessa época, né, um monte de empresas sendo lançadas na internet, Google, Yahoo, não sei o que lá, o valor das empresas subiu pra caramba, né, as ações valiam pra caramba. Quem vendeu naquele momento se deu bem, porque quando foi os anos 2000, as ações da bolha.com explodiu e tudo caiu, né? Aí ele chegou aqui de novo, 2007, olha só, 2007 é um intermediário, não foi uma coisa muito grande, mas um intermediário 2007. O que teve em 2008? A bolha do crédito lá do subprime, né? A crise de 2008 lá dos Estados Unidos. Então assim, você tem algumas coincidências nesse mapa aqui, né? 2019 por conta da Covid, 2020 acabou caindo a Covid e coisa e tal. E o que ele está dizendo é que quando você está nesses anos aqui embaixo, por exemplo, 2023, foi uma boa oportunidade de comprar ações. A coisa vai subir até 2026, 2026, a partir de 2027 tende a cair, 2032 vai ser um bom ano para comprar de novo, né? Essa é a previsão do ciclo de Benner. E embora ele tenha acertado alguns pontos aqui, a verdade é que você vê que ele não acertou tudo, tá? Tem uma coisa ou outra aqui que ele acertou, mas ele não acertou tudo com muita clareza. E o ponto disso daqui é isso, qualquer mecanismo público que te preveja o futuro, mesmo que seja bom, mesmo que realmente funcione, ele na verdade tende a falhar com o futuro. Por quê? Porque as pessoas têm aquele conhecimento, e se tem aquele conhecimento não é vantagem de ninguém. No mercado, o mercado é competitivo, você está competindo com outras pessoas. Você está competindo, você sabe de uma coisa que as outras pessoas não sabem, você está apostando naquilo, e se você for uma pessoa muito inteligente, o Michael Burry, mais uma vez, o cara que lá em 2007 ele previu que, caramba, vai quebrar esse negócio do subprime. Eu estou vendo aqui, ele fez as contas, né, olhou como é que estava a integridade das planilhas e coisa e tal, e chegou à conclusão de que estava ruim aquilo ali, que a coisa ia quebrar. Ele apostou na queda das ações, né, e de fato as ações caíram, ele fez uma boa grana, né. Então é isso que eu falo para vocês. O que contrapõe isso daqui é justamente a chamada teoria do caminho aleatório, da caminhada aleatória, do random walk, né, que diz que justamente se você tem um plano, se todo mundo sabe para onde é que vai o mercado, automaticamente o mercado não vai para esse lado. Por quê? Se todo mundo acha que uma determinada ação vai subir ano que vem, todo mundo vai querer comprar essa ação agora, porque ela vai subir ano que vem, né? Só que o que vai acontecer? Vai fazer ela subir este ano, não ano que vem. E aí quando você for comprar, ela já está num preço alto demais, e aí pode ser até que ela caia no ano que vem. Então assim, não adianta você ter uma maneira fácil. Qualquer novidade, qualquer nova teoria que alguém descubra sobre o comportamento, qualquer informação que alguém tenha sobre o mercado, isso pode ajudar durante um tempo, mas à medida que isso fica público, isso deixa de ter valor. Então é por isso que eu, por exemplo, sou muito cético com investimento de mercado. Acho que vale a pena investir em dividendos, empresas que rendem dividendos. É aí que você tem um problema, porque criptomoedas não rendem dividendos, né? O Bitcoin não rende dividendos. O Bitcoin você compra, você usa ele para negociar, mas a menos que ele suba de valor, você não ganha nada com Bitcoin. Nesse sentido, seria melhor você comprar uma ação tradicional para você render dividendos, pelo menos, né? A questão toda nesse caso, como eu falo para vocês, é que eu acredito que o Bitcoin é a moeda do futuro. Eu acredito que nós estamos caminhando para um mundo libertário e que nós vamos todos estar usando o Bitcoin em algum momento. Então não interessa se está subindo ou caindo hoje, eu não me importo com isso. Eu compro o Bitcoin pela questão ideológica, eu sempre deixo claro isso, né? Neste momento o Bitcoin está indo bem aqui, estamos muito perto da alta histórica. A alta histórica foi 106 e alguma coisa dólares por Bitcoin. Estamos nesse momento em 105,79. Eu estou gravando isso no domingo à noite, esse vídeo, tá? Então, ou seja, estamos muito perto da alta histórica do Bitcoin e tem gente achando que o Bitcoin vai subir muito. Vai subir? Eu não sei.
não compro Bitcoin para isso. Eu compro Bitcoin porque eu acho importante ter para no futuro, quando o mundo estiver dependendo do Bitcoin, isso vai ser uma coisa mais... Quem comprou mais cedo vai se dar melhor, né? Então, essa é a visão, esse é o meu ponto de vista do futuro. E lembra, você tem, pelo fato do Bitcoin ser uma moeda que não permite criação de novas moedas, né, novos Bitcoins fora do algoritmo, ela garante que ela tem uma resistência melhor do que qualquer moeda que você tenha no mundo. O dólar, o presidente americano pode ordenar imprimir mais dólar. O yuan chinês, o cara pode imprimir mais yuan. O rublo russo, qualquer moeda que seja criada por governos, o governo pode imprimir mais daquela moeda e tem um incentivo enorme para fazer isso. O Bitcoin não tem como. Então o Bitcoin ele tem essa tendência de acabar tudo desaguando nele, acabar sendo a melhor moeda no final das contas, né? Então, é por isso que eu falo para você, eu acho que você deve experimentar pelo menos o Bitcoin, mesmo que você não queira investir seriamente em Bitcoin, prefira experimentar outras coisas, prefira ações e coisa e tal, eu acho que você devia comprar algum Bitcoin só para saber como é que é, para ver como é que é a coisa, o que você pode fazer. E eu tenho feito isso na Coinex. A Coinex é uma excelente corretora lá de Hong Kong. Então ela tem uma grande vantagem de não estar no Brasil, que é o fato de que ela não é obrigada a reportar os seus investimentos diretamente para a Receita Federal Brasileira. Veja, não me entenda mal. Você tem que reportar você lá na sua declaração de imposto de renda, se você tem bitcoins, né, pela lei brasileira, você tem que reportar isso na declaração. Mas aqui no Brasil, as corretoras que estão no Brasil, elas são obrigadas a imediatamente informar qualquer compra e qualquer venda que você faça, e isso pode ser usado contra você. Vocês sabem que governos autoritários sempre podem usar coisas contra as pessoas, contra os indivíduos, né? Então a Coinex, o fato dela estar lá em Hong Kong é uma vantagem para você. E você pode comprar aqui, Bom, antes de mais nada, deixa eu botar aqui em português para ficar mais fácil de entender. E você pode escolher também a moeda, eu estou em dólar aqui, mas você pode botar aqui o BRL, que é o real brasileiro, né? Então já estou aqui com tudo em moeda brasileira. E comprar cripto, você tem duas maneiras, negociação peer-to-peer e transação de terceiros. Eu já fiz um vídeo aqui explorando essas duas alternativas, tá? Eu tipicamente uso aqui transação de terceiros e venho aqui para comprar Bitcoin, e eu tenho usado a Simplex. A Simplex é o que eu uso. Você pode pagar com Pix para comprar o Bitcoin, mas tem outros modos de pagamento também, Apple Pay, Visa, Mastercard, você tem várias maneiras de pagar aqui. Você paga o seu Bitcoin e você recebe, é muito simples, tem que fazer KYC, tá? KYC, para quem não sabe, você tem que fornecer, acho que uma imagem do rosto, documento e coisa e tal. Quem exige isso são as legislações de países. Eu acho errado esse tipo de coisa, acho um absurdo, mas a verdade é que mesmo lá na China isso é exigido também. Então a vantagem que você tem com a Coinex não é que não faça KYC, a vantagem que você tem é que ela não informa para a Receita Federal automaticamente qualquer compra que você faça. Aqui você pode comprar, você vai ter que fazer KYC, mas você pode comprar e isso não vai ser informado automaticamente para a Receita, né? Então essa é a situação, você bota aqui o valor que você quer comprar, tem um valor aqui que você vai comprar, e a quantidade de Bitcoin ele coloca aqui, você vai seguir aqui, vai fazer os passos, vai mandar o Pix ou usar o seu cartão de crédito e vai comprar o Bitcoin aqui, né? A mesma coisa você pode usar para vender Bitcoin aqui. A mesma coisa você pode usar para vender e pode usar também o chamado peer-to-peer. Peer-to-peer são outras pessoas que você pode comprar e vender Bitcoin aqui também, vender também aqui. Então você tem essa opção aqui de como fazer, pode receber via Pix e outras formas aqui. Enfim, tem maneiras de você fazer esse tipo de compra e venda aqui na Coinex, tá? Eu recomendo que você, pelo menos, tenha alguma coisa em Bitcoin. Não precisa investir pesado em Bitcoin se você não acredita nisso, né? Mas tem alguma coisa, saiba como é que funciona, porque eu estou falando para vocês, o Bitcoin é o futuro. Quem não souber nada de Bitcoin vai ficar enrolado. E eu vou botar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, em que eu detalho mais detalhadamente como é que faz para comprar aqui na Coinex e para vender as coisas aqui, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.